Ser batizado do Espírito Santo não é mágica. Eu toco na sua cabeça e falo assim, receba! Ah, fui batizado. Não é mágica. Aí ele diz, João batizou vocês com água. Mas há uma promessa. Que promessa é essa? Uma promessa do Pai, que vocês receberão um batismo com o Espírito Santo. Então a primeira pergunta, o que é esse batismo com o Espírito Santo? Batismo significa mergulho. Então, batizar no Espírito significa mergulhar no Espírito. E o que é mergulhar no Espírito? Mergulhar no Espírito é um processo de profundidade que nós temos dia após dia. Ser batizado do Espírito Santo não é mágica. Eu toco na sua cabeça e falo assim, receba! Ah, fui batizado. Não é mágica. Não é eu tocar no seu coração, não é eu tocar na sua cabeça, mas é o mergulhar no Espírito Santo, que é o batismo, que é o mergulho no Espírito Santo, é um processo de profundidade que nós vamos vivendo dia após dia. Por exemplo, nós primeiro ouvimos falar sobre Deus. Depois que nós ouvimos falar sobre Deus, nós começamos a descobrir que em Deus há uma vida abundante, amém? Então nós ouvimos sobre Deus. Depois nós descobrimos que há uma vida abundante. E depois que nós descobrimos que há uma vida abundante, nós também descobrimos que nós podemos conhecer a Deus. Então, além de ouvir sobre Deus, nós descobrimos a vida abundante. E depois de descobrirmos, nós começamos a conhecer a Deus. E depois de conhecer a Deus, a gente entende que existe uma vida para Deus. Porque nós fomos feitos por Ele e para Ele. O que é uma vida para Deus, meu irmão? É você se tornar uma missão dele para o mundo. Estão entendendo? Só que nada disso adianta se nós não formos da habitação do Espírito Santo. Ouvir a Deus é muito bom, mas melhor do que ter uma experiência de ouvir a Deus é ser habitado por Deus. Descobrir uma vida abundante é maravilhoso, mas melhor do que descobrir essa vida abundante é ser habitado por Ele. Conhecer a Deus, ter uma experiência, sinais, maravilhas, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Só que melhor do que sinais, maravilhas, melhor do que conhecer a Deus é ser habitado por Deus. Melhor do que ser uma missão de Deus ao mundo é ser habitado por Ele. Jesus disse aos discípulos, olha, Ele passou um período e falou assim, ó, vão por todo mundo, não foi isso? Olha só, os discípulos ouviram, os discípulos descobriram, os discípulos conheceram e se tornaram uma missão. Quando Ele diz, vão para o mundo, batizem em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a promessa está carregada aqui. O que Jesus está dizendo no final desse versículo? E eu estarei com vocês até quando? Até a consumação dos séculos, para sempre e sempre. Ou seja, não adianta vocês irem pregar o Evangelho a todo mundo, batizar no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver com vocês. A chave desse versículo é, e eu estarei com vocês até o final. Por quê? Porque melhor do que ser uma missão de Deus é ser habitado por Ele. Amém?